Bom, acho que a gente já pode começar, né, e aguardando o pessoal entrar. Queria agradecer a presença de todos, agradecer a disponibilidade da Andréa em participar aqui do nosso webinar. Antes de iniciar, eu gostaria de passar a palavra para o Lucas. O Lucas vai fazer um breve agradecimento e boas-vindas em inglês. O Lucas é COO do eComply na Alemanha. Lucas, please. Bom dia a todos. Meu nome é Lucas. I can always speak a little bit Portuguese. That was about it. Yeah, I'm the CEO of eComply. We're a German software company. We made a lot of experience in Europe with the GDPR, and now moved to Brazil with the LGPD to help companies and external data protection officers to get compliant, to get clients, to help them with business ideas. And we're very happy to have Andrea here as our guest. I'm happy to have you. And yeah, I'm excited for this webinar. I'll leave you guys to it. Thank you, Lucas. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu queria antes agradecer, né, a presença de todos, a participação de vocês, o interesse em participar desse webinar. A eComply é uma empresa alemã, né, oferece soluções tecnológicas para privacidade e proteção de dados. E hoje nós temos uma convidada, né, a primeira mulher que está sendo convidada aqui a participar. Muito obrigado, Andréa, pela sua disponibilidade, né, e Andréa, só fazendo uma breve introdução antes de iniciar, realmente passar a palavra para a Andréa. A Andréa é advogada, ela é gestora jurídica na Stratner, ela é graduada pela FMU, é membro da Comissão de Licitações da OAB, na subseção de Santo Amaro, e tem uma atuação, né, bastante importante em direito contratual, direito administrativo, e agora também com a LGPD. Né? André, antes de passar a palavra, né, eu vou fazer algumas considerações aqui. Você é gestora da área jurídica da Stratner, né? É uma empresa brasileira que atua no mercado médico-hospitalar há mais de 70 anos. A empresa tem mais de 500 funcionários, né? Uma empresa grande aí. E eu queria entender de você, né, além de você se apresentar aí para todo mundo e passar a palavra para você, eu queria entender como a LGPD surgiu aí na sua vida profissional. Bom dia a todos. Primeiro, agradeço muito a você, Jonathan, Lucas, a oportunidade. Também não posso esquecer do Maurício. E agradeço a participação aqui de todos. Bom, é bem interessante essa história, porque eu, como responsável do jurídico da Stratner, tive aí a missão, né, de adequar a empresa à LGPD. Isso surgiu em 2019, quando ficou sobre a minha responsabilidade esse programa, né? A gente não pode esquecer que a LGPD é um programa, não um projeto. E eu comecei a me interessar pelo tema. Em 2019, eu busquei algumas consultorias, né? Algumas me apresentaram propostas, mas o tema ainda era pouco fomentado, né? Em 2020 veio a pandemia, e as empresas, a nossa também, buscou aí a redução de custos e começamos a fazer algumas manobras também para entender realmente as necessidades de contratações externas. E eu, como tinha a responsabilidade em adequar a empresa à LGPD, fui entender mais do tema, até porque, como responsável do jurídico, eu sempre procuro entender aquilo que eu vou trazer para dentro da empresa, a real necessidade, né? Então, eu me interessei bastante pelo tema e me desafiei a aprender o tema, né? Então, eu busquei estudar, busquei me aperfeiçoar e tomei a iniciativa em internamente assumir a responsabilidade e implantar a LGPD na empresa. Mas confesso que é um desafio diário, porque quando você começa a estudar, a teoria é muito linda, né? E na prática, você se depara com diversas situações, e hoje é perceptível que todo mundo aprendendo, né? Todo mundo está num aprendizado contínuo, porque a LGPD é um grande desafio até para a NPD, né? Então, a gente acaba, às vezes, se deparando com uma situação que você fala, meu Deus, e agora? Será que eu estou no caminho certo ou não, né?
mas a gente vem fazendo um trabalho muito interessante. Eu criei junto com o departamento jurídico, que é muito parceiro do com o departamento de TI, que é muito parceiro do departamento jurídico. A gente criou um grupo multidisciplinar. Então, cada departamento da empresa, pelo fato da empresa ser grande, cada departamento tem um líder de proteção de dados. E, com isso, a gente centraliza as demandas. Então, se eu preciso fazer alguma ação em qualquer departamento, eu conto primeiro com o suporte desse líder de proteção de dados, né? E ele fica responsável por garantir a execução daquela alteração, daquela adequação. Esse é um ponto importante, entender a estrutura, né? Porque a partir do momento que vocês tomaram a decisão de, não, vamos internalizar, né? O jurídico vai conduzir. Inclusive, você foi nomeada interinamente como a DPO da Stradner, né? Que é um outro papel aí também importante. E eu queria entender, além dessa estrutura, né? Que você tem em cada área um responsável, qual outra estrutura que atende aí as questões de privacidade e proteção de dados, né? Você tem um time que trabalha com você, né? Vocês têm um comitê lá dentro interno para discutir aí assuntos estratégicos de privacidade e proteção de dados, e depois como vocês distribuem isso, né, para conscientizar aí mais de 500 funcionários sobre esse assunto que muitas vezes as pessoas nem sabem, né, direito do que se trata e tudo mais. E é o papel da NPD também, né, que vem aí os diretores vêm comentando, de orientar e educar bastante. Eu vou contar desde o início, como começou essa estruturação, né? Primeiro, eu comecei a conscientizar o grupo diretivo, né? Então, você precisa convencer esse grupo de que realmente esse assunto é um tema importante e delicado. Um segundo ponto é que a empresa ela já tem um código de ética, né? Ela já é suportada por um compliance, isso também ajuda bastante. Depois disso, eu acabei fazendo a conscientização de todos os funcionários. Hoje eu tenho um grupo com 3 advogados que trabalham comigo, né? Tem também o pessoal da TI, tem 2 pessoas direcionadas para esse tema, porque o projeto, ele a responsabilidade desse programa é minha, do jurídico, no caso, né? Junto com a TI. Então, a gente compartilha a responsabilidade, né? E, além disso, a gente criou esse grupo multidisciplinar, do qual hoje nós contamos com 12 pessoas, né? Uma em cada departamento. Então, a gente começou o mapeamento a gente fazia, a gente distribuía esse mapeamento para esses líderes, e eles devolviam para a gente preenchido. Isso foi algo bem desafiador, porque é novo para todo mundo, né? Então, você tinha que fazer 1, 2, 3, às vezes 5 reuniões, né, depois das evolutivas, para que realmente a gente conseguisse atingir o objetivo, que era identificar dados que transitavam na empresa, o porquê que esses dados transitavam dentro da empresa, qual era a verdade, de que forma eles transitavam, né? E depois disso, a gente até contratou a E-Comply para auxiliar, né, no desenvolvimento, e ajudou muito, porque eu não iria conseguir fazer todos os relatórios de impacto, mesmo com todo esse time, nós não conseguiríamos fazer de forma manual, realmente isso consome muito o nosso tempo, né, e isso foi algo que uma das minhas dores foi essa, né, eu subestimei o tempo, porque eu achei que fosse consumir menos tempo fazendo manual, e não, você tem que se dedicar muito para isso, né, isso eu acho que, no caso de uma consultoria externa, me ajudaria nesse sentido, se eu tivesse optado por uma coisa externa, né? Porque eu não teria despendido esse tempo para o programa. Mas eu preferi dessa maneira, fazendo internamente, então não me arrependo nesse sentido. Mas foi algo que eu não consegui estimar no início.
corretamente. E desculpa, André, vocês estão implementando um programa de privacidade na Strattler, não só fazendo um projeto de adequação para depois, vocês já estão, de uma vez, já implementando um programa de governança de dados, aí, governança em privacidade, é isso, né? Sim, a gente está fazendo um programa, obviamente, com entregas faseadas, porque você não consegue atingir todas as necessidades de uma única vez, né? Então, a gente fez uma relação de prioridades, né, das quais a gente revisou a política de privacidade, a gente criou a política de cookies, porque nós não tínhamos, a gente revisou o cadastro de clientes, adequamos os contratos, adequamos todas as cláusulas da LGPD nos nossos contratos com todos os clientes, fornecedores, né? E a gente sente essa movimentação do mercado, porque muito embora a gente está sentindo que o mercado ainda está um pouco moroso para cumprir com a legislação, você percebe que as grandes empresas já estão exigindo, né, essa adequação dos pequenos empresários. E, além disso, a Strattner, ela trabalha com muita instituição pública. E a gente também já percebe a movimentação da administração pública frente ao tema. Eles já colocam essas necessidades nos editais de licitação. Isso é um ponto importante, né? E o poder público, a LGPD se aplica a todo o mercado, né? Órgãos públicos, privados, online, digital ou tradicionais, quer dizer, é interessante como isso vem acontecendo e a gente percebe que os grandes vêm exigindo dos pequenos, né? Dos fornecedores menores, e eles vão tomando consciência da LGPD justamente nesse momento, né? Você falou que vocês resolveram pela situação econômica, pandemia, né? Por questões de estrutura interna que vocês já tinham, inclusive, internalizar. Mas boa parte da audiência, né, do eComply também é de consultores. Como você acha que uma consultoria hoje poderia entregar valor para a Strattner, né? E lembrando, André comentou isso já, a Strattner é uma das clientes da eComply no Brasil, né? E a gente quer ouvir, né? E é para falar realmente, a André está sendo honesta aí, o que ajuda, o que não ajuda. Eu acho que isso é importante, porque não existe uma solução mágica que vai resolver o problema de privacidade e proteção de dados. Não existe uma solução tecnológica que resolva tudo. Então, é muito interessante ouvir, né, na prática aí, o que aconteceu. Mas a pergunta é sobre a questão da consultoria, André. Como uma consultoria hoje poderia entregar valor para a Strattner, no teu ponto de vista, aí, como líder desse programa que vocês estão implementando? Eu acho que na parte de revisão, né? Como eu disse, hoje a gente realmente busca fazer o melhor, mas todo mundo tá aprendendo. Então, obviamente, que todas as empresas necessitarão de readequações em alguns pontos. Então, obviamente, a consultoria ela viria com um olhar imparcial, né? Porque a gente, dentro da empresa, a gente tem a vantagem de conhecer o negócio da empresa, né? Então, a gente foca negócio versus adequação. A consultoria, ela vem com a visão da adequação. E, assim, a minha recomendação para a consultoria entenda bem do negócio da empresa, porque a LGPD, ela não veio minar nenhum negócio de empresa, né? Ao contrário, você precisa adequar a necessidade da empresa à legislação. Então, as empresas, elas são acostumadas a trabalhar com muitos dados. E quando você fala para a empresa, olha, você precisa de todos esses dados, isso acaba chocando, né? E você precisa, sim, adequar, entender a linguagem da empresa, o momento da empresa, né? Porque algumas têm uma velocidade muito maior em executar todas as ações necessárias, outras não. Outras levam um tempo um pouco maior para compreender e até mesmo para adequar. Então, hoje, na minha percepção, né, e não existe certo ou errado, mas sim percepções, a minha percepção é que uma consultoria Strattner, ela seria como uma auditoria,
olha, o que você fez está adequado neste ponto, porém, nesses outros aspectos, você ainda precisa ajustar realizar alguns ajustes, né? Então, seria nesse sentido, na minha percepção. Muito legal, muito bom. É uma boa dica para as consultorias e realmente entender o momento da empresa, a cultura, o modelo de negócio, como atua, é fundamental. E por isso que muitas vezes, né, se você não tiver alguém interno lá para ser o DPO, a empresa pode sofrer com o DPO externo, né? Então, até o DPO externo pode não conseguir realizar tudo que precisa ser feito. Então, é importante realmente entender modelo de negócio, cultura. Muito boa, você esclareceu várias coisas legais aqui. Obrigado, André. Tem um outro ponto que eu separei aqui para a gente conversar, né? Que é sobre os principais desafios que você enfrentou, porque você teve que usar criatividade, você teve que interagir com outras áreas, né? Buscar as parcerias internas. A gente sabe que numa organização tudo isso é muito, às vezes, complicado, né? Você conseguir o tempo, a disponibilidade das pessoas, né? Então, como é que você quais são os desafios aí principais, além da cultura, né, e dos treinamentos necessários? Teve questões jurídicas aí de desafios grandes, as questões tecnológicas que você mencionou que uma ferramenta ajuda, né? O eComply ajudou vocês aí em alguns pontos, né? E de processos também, os fluxos internos, vocês alteraram alguns desses fluxos e tudo mais. A gente vem fazendo ainda a adequação, né? Eu até não consigo identificar nenhuma empresa que hoje possa dizer que está 100% adequada. Eu realmente não conheço, porque, como eu expliquei, é um programa, né? E esse programa, ele tem que ser contínuo. Então, assim, o primeiro desafio foi a conscientização, né? Porque a gente tem que conscientizar 500 colaboradores de que realmente o tema, ele não é importante para a empresa, mas ele é importante para todo mundo. Porque a gente não pode esquecer que 80% dos vazamentos de dados ou violações acontecem pelos próprios colaboradores das empresas, né? Seja de forma voluntária ou involuntária. Então, você tem que fazer todas essas pessoas entenderem a importância do tema, né? Isso também afeta a vida delas, porque é algo que está sendo inserido na empresa, mas que também afeta a vida de todo mundo. Depois disso, eu tive que analisar a possibilidade de priorização. Então, é sabido que a LGPD ela precisa estar adequada em todas as áreas, mas existem algumas que são um pouco mais críticas inicialmente, né? Então, a gente priorizou contratos, o RH, marketing, que são as áreas dentro da Stratner, por exemplo, que tem mais que transitam mais dados pessoais, né? E depois disso, obviamente, por eu conhecer o negócio, facilitou um pouco, eu já conhecia as pessoas, então isso também acaba facilitando mais a sua sinergia e interação com o grupo, né? E eu centralizei nos líderes de proteção de dados, então isso facilitou. Mas, obviamente, foram identificadas muitas necessidades de melhoria que estão em andamento. A TI é um parceiro que nos ajudou muito nesse sentido e vem ajudando, né? Porque eles vão trabalhar aí por um bom tempo. E também, Jonathan, eu acho que um ponto bem importante que ajudou muito o nosso entendimento do que acontecia com os dados dentro de cada departamento foi o envio do fluxo do processo desses departamentos. Isso facilita muito na compreensão, principalmente eu acredito que para consultores externos que não conhecem o negócio da empresa, dá uma visibilidade maior de realmente como se deve trabalhar com a LGPD dentro daquele departamento, daquela empresa, porque você tem o fluxo do processo e você vai conferindo com o mapa, né, do levantamento dos dados. Então, isso facilitou bastante, mas realmente a gente tem aí bastante desafios. Boas dicas, Andréa. Esse desenho do processo, né, esse fluxo é super importante mesmo, porque os dados atravessam a empresa, né, e muitas vezes
não tem um dono único, exclusivo, né? Pode começar no RH e terminar lá na TI, né? E realmente você entendendo o processo, né? A atividade de tratamento por atividade de tratamento facilita realmente para buscar essa adequação ou até revisar, né, esses processos. E de todos esses planos de ação, né, de projetos que surgem por causa da privacidade, da implementação da LGPD, né, e do programa de governança em privacidade, você faz o acompanhamento desses projetos, você faz esse follow-up com as outras áreas, né, você orienta, inclusive, algumas questões, né, ou isso fica a cargo de cada um independentemente? Ou o comitê faz isso? Como é que é a estrutura? A gente sempre reúne o comitê, todas as ações, antes de serem aplicadas, sempre alinhado com o comitê dos líderes de proteção de dados. Eu estou em constante comunicação, eu digo eu, né, mas o departamento jurídico com a TI. Então, a gente vem fazendo um alinhamento em muita sinergia e engajamento nesse sentido, para que todos mantenham a mesma comunicação e estejam no mesmo momento, na mesma página, né? Porque a gente sabe que as adequações, que tudo que é novo causa resistência, né? Esse é o primeiro ponto. Então, a gente precisa ter um alinhamento, uma comunicação ativa para cascatear isso para toda a empresa. Então, diante dessa necessidade, assim, fazendo um trabalho em grupo muito, muito legal mesmo, assim. E aquilo, né? Eu acho que você não consegue fazer nada sozinho. Se você não trabalhar em grupo, nada vai sair do papel. E você comentou também comigo, né, conversando antes do webinar, que você usou algumas inovações aí nas questões de privacidade e proteção de dados, como legal design, né, como utilizar formas de comunicar melhor, porque a transparência é o mote da LGPD, né? E você vai falar com diversas audiências, aí, diversos públicos, né? Os seus colaboradores são diversas pessoas de áreas distintas, e você utilizou, né, algumas questões aí para facilitar esse entendimento, essa compreensão. Conta um pouquinho disso, que isso é super legal, né? Você aplicar metodologias para privacidade e proteção de dados. Eu utilizei o Visual Law, né, para fazer a apresentação de conscientização. Além disso, eu também acho interessante, no meu caso, para o meu público, muito assertivo, utilizar trechos de filmes, porque quando eles começam a visualizar, a se sentirem naquela situação, eles absorvem e realmente compram a ideia, né? Então, eu utilizei na apresentação de conscientização diversos trechos de né, como do Snowden, do Dilema das Redes, e isso é o dia a dia, né? A gente está vendo aí que a cada dia a gente tem uma nova notícia de vazamento, então isso chamou bastante atenção do público, eu senti que chamou muita atenção do público, e sai daquela coisa de só teoria, né? Fica algo mais dinâmico e mais... e prende a atenção das pessoas. A gente também criou na Stratner um jornal mensal. Então, esse jornal mensal, a gente sempre coloca alguma coisa que seja interessante para os titulares de dados, né? Que a gente também não pode esquecer que os nossos colaboradores, nós somos os titulares de dados. Então, a gente sabe que quando que no Brasil a implantação de uma lei, ela não é muito didática ao povo, né? Às pessoas. Então, nem todo mundo compreende com tanta facilidade. Então, com essa iniciativa do jornal, a gente aborda esses assuntos da LGPD, a gente traz indicação de filme, de livro, a gente coloca também de 2 a 3 matérias sobre vazamento de dados, e a gente aproveita também para explicar para os nossos colaboradores quais são as ações que estão sendo feitas de acordo com o programa da LGPD. E isso também eu acho interessante ter, por quê? Porque é uma demonstração para a própria ANPD de que a Stratner vem se adequando e que isso está sendo até compartilhado com seus colaboradores.
E vocês estão você tá nesse programa aí de adequação desde 2019, né? Desde 2020. Quanto tempo já está o programa em andamento, né? E quanto tempo você acha ainda que é óbvio, o programa é contínuo, né? Mas quanto tempo você acha que atinge um nível de maturidade bacana aí, né? Para os próximos meses aí? Não sei quanto tempo você entende que vai demorar ainda para atingir o nível de maturidade que você espera. A gente começou em outubro do ano passado, né? Até pela confusão de que entra a lei, não entra a lei, vai, não vai. Aí, em outubro, a gente iniciou o programa. Logo depois que ela entrou em vigor, então. Em setembro ela entrou em vigor, em outubro vocês começaram o programa. Perfeito. Exatamente. Antes desse período, eu fiquei me preparando, estudando. Em outubro, a gente começou a aplicação, né? Eu acredito que a gente leve aí até o final do ano para atingir o nível de maturidade adequado, na minha percepção, né? A gente já fez bastante coisa, muita mesmo, mas ainda nada é tão bom que não possa ser melhorado, né? Então, a gente ainda tem aí até o final do ano para finalizar e atingir aí um nível adequado de maturidade, e aí a gente pode dizer, olha, hoje realmente a gente pode ficar mais tranquilo. Olhando o mercado, né, parece que vocês estão bem adiantados, né, em relação a muitas empresas, né? Tem empresa que está começando agora, tem empresa que vai começar em agosto ou depois de agosto, quando as multas, né, pela NPD, as penalidades, na verdade, administrativas, não só multas, né, começarem. Então, quer dizer, e a NPD também já vem demonstrando que não vai começar, né, com esse caráter punitivo, vai ter esse caráter mais educativo. Então, tem gente que vai procrastinar ou postergar aí, até pela situação do país, é compreensível que tem muitas empresas que estão com cobertor curto, né? Ou faz adequação ou sobrevive. Então, tem vários desafios aí, não só da adequação da LGPD, tem outros desafios que a gente não precisa considerar. E dentro dessa maturidade que vocês vão buscar aí até o final do ano, que vai ser a tua percepção de, bom, legal, chegamos no nível de maturidade adequado, quais são os principais pontos aí que você enxerga que precisam ser aprimorados, né? É a parte de segurança da informação, é a parte de atendimento aos titulares, é a resposta a incidentes, é a conscientização contínua do pessoal? O que você vê aí de pontos a melhorar aí nesse programa que vocês estão implementando? Eu acho que a conscientização, ela está sendo bem... Eu não me preocupo tanto com esse ponto em relação aos colaboradores, porque a gente percebe que houve uma aderência muito interessante dentro da Stratner. E, além disso, eu acredito que com os treinamentos que estamos aí, que temos a previsão de fazer esse ano, vai ainda contribuir mais com esse aspecto, né? Agora, eu acho que o principal desafio é o descarte, né? Eu acho que, pelo menos assim, no mercado, o que eu mais escuto é como que a gente realmente faz uma política de descarte assertiva, ou realmente a gente precisa apagar tudo, ou dá para arquivar, criptografar. Eu acho que essa questão, na minha percepção, a parte da segurança de informação, ela acaba sendo um pouco mais desafiadora, né? É a minha percepção. A parte do término do tratamento, né, que é um desafio, né, porque, legal, mas você encontrou ali, só uma dúvida aqui, você encontrou muitos processos ali, ou atividades de tratamento que eram prazo indeterminado? Prazo indeterminado, a gente não descarta nunca. Tinha muita Exato. coisa assim, e aí esse desafio de, legal, né, o tratamento de dados precisa terminar em algum momento, né, a finalidade foi cumprida e tudo mais. Como faremos esse término de tratamento, né? Se é anonimizando os dados, se é descartando, né, eliminando, ou arquivando esses dados numa outra empresa terceirizada ali, que tem até um artigo na LGPD que meio que quer dizer isso, você pode terminar o tratamento, mas você pode terceirizar, né, esse término de tratamento. Então, é interessante esse ponto, né? Eu achei que você ia falar alguma coisa sobre resposta a incidentes, né, sobre atendimento aos titulares, mas não, né, o término do tratamento realmente é um desafio aí para as empresas, né?
E eu acho que é muito importante esse aspecto, Maurício. Quanto ao tratamento e a resposta de incidente, a gente realmente entende que estamos aptos a responder, mas a gente só vai saber mesmo quando acontecer, né? A gente se preparou, a gente vem até adequando alguns planos de ações, mas o descarte eu acho um tema também importante, porque às vezes a gente tem a percepção de que a gente só armazena, né? E a gente esquece que a gente pode arquivar os dados, que o arquivamento também é uma forma de tratamento de dados. Eu escuto muito nesse mercado, as pessoas, vamos só armazenar. Não, a gente pode arquivar, a gente pode criptografar, e as empresas acabam se esquecendo desse detalhe, às vezes. Sem dúvida. Na parte de resposta a incidentes, né, eu acho que tem a questão da comunicação, né, para os titulares e também para a NPD, no caso de risco ou de dano, né, um risco ou dano relevante, né, que é o termo da lei, né, como vocês estão se preparando para isso? Porque isso também envolve bastante a área de segurança da informação e outras áreas da empresa, né, como a área de comunicação, a própria diretoria, né, o board da empresa precisa estar ciente, até porque numa situação dessa precisa ter uma resposta rápida, uma transparência e, ao mesmo tempo, uma comunicação efetiva, mas que não pode, de alguma forma, impactar a reputação da empresa, né? Tem que mostrar um cenário ruim, né, de uma maneira boa e transparente, e todas as medidas que vocês estão adotando. Vocês já fizeram algum tipo de treinamento, já tem esse plano definido, né? Como é que vocês enxergam esse ponto aí dos incidentes ou violações de segurança? Então, esse plano está sendo definido, não está finalizado. A gente enxerga que, num primeiro momento, é importante entender o tamanho, a dimensão do fato, né? Até porque algo bem importante que você mencionou é a reputação da empresa, né? E a Stratner realmente tem uma reputação muito respeitada no mercado, né? Então, a gente realmente se preocupa muito com isso. Mas, inicialmente, a gente precisa, sim, no momento dessa ocorrência, analisar os danos, né, e a dimensão da ocorrência, e esse plano de ação está sendo finalizado ainda, não está finalizado. Porque tem a questão de comunicação ou não, né? Essa primeira decisão. Sim. Aí, pô, essa violação vai ser comunicada, não vai ser comunicada, então é um ponto relevante, né? Mas, cuidando da segurança da informação, eu espero que isso nunca aconteça na Stratner. Eu também. Porque a gente tem que se preparar para o pior, mas a gente não deseja que isso aconteça, né? Exatamente. E o que parece, André, é que você está bastante consciente, né? Você e a Stratner, né? Eu estou falando de você, mas falando da Stratner, vocês conseguiram disseminar essa cultura para dentro da empresa, né? Super interessante aí a evolução que vocês tiveram e o que vocês buscam, né? Como implementando um programa de privacidade mesmo. E parece que vocês estão no caminho certo, né? Então, eu queria que você desse algumas dicas aí para as pessoas que estão ouvindo a gente, ou que estão atuando em empresas, ou que são consultores, o que você entende aí que deu muito certo para você e o que vocês tentaram e não funcionou muito bem, e que vocês mudaram ali no meio do caminho, né? Se você puder contar essa história, acho que essa história é bem interessante aí, dos erros, né, e aprendizados aí que vocês tiveram nesse caminho todo aí de adequação e de implementação do programa. Na verdade, assim, acho que o primeiro momento é você realmente conseguir o engajamento das pessoas, né? E para isso você precisa colocar as pessoas na situação. Você precisa conseguir demonstrar para as pessoas o quanto isso afeta a vida delas, né? E isso é algo bem importante, é algo que a gente trabalha constantemente. O outro ponto é você mensurar o programa.
Porque não adianta você querer entregar para o seu cliente tudo de uma vez. Não dá. Né? Às vezes a gente percebe que o mercado traz aí a LGPD em 24 horas. Eu realmente não entendo como isso é possível. Porque no meu caso, não é possível. E eu conheço outras pessoas que também não conseguiram, né? Porque se você quer entregar algo com qualidade, você realmente precisa despender muito tempo. Porque você precisa entender quais são os dados que transitam na empresa. Por que esses dados estão lá? Né? E cada área tem que te explicar minuciosamente. A gente falava, às vezes, com as pessoas 5, 6, 7 vezes, né? Depois de realizar o mapeamento. Por quê? Porque a gente tinha que chegar no detalhe da situação, de cada operação, porque a LGPD não faz parte do departamento, não faz parte da vida desses departamentos, não fazia até então, né? Então, você, além de explicar a necessidade da prestação daquela informação, você tinha que entender o dia a dia daquela pessoa, por que ela realizava aquelas atividades. Então, isso é muito importante, você realmente precisa despender o seu tempo e estar lá, realmente estar lá, né? E não simplesmente jogar a operação para as pessoas, né? Tipo, olha, você faz aí, eu anoto aqui tudo que você fez e tá tudo certo. Não, vamos lá, vamos fazer um mapa, vamos entender por que você faz isso. Realmente, esses dados, né? A gente aprende no curso, né? Olha, qual é a finalidade desse dado? Você realmente precisa pegar até o nome do passarinho da pessoa para colocar aqui, né? Do avô, da avó. Então, tudo isso é muito importante. Porque quando as pessoas prestam a informação, mas elas saibam, elas precisam saber por que elas estão prestando essa informação, né? Então, elas ajudam muito mais. O programa fica muito mais fácil de ser concluído, né? E medir as horas corretas para apresentar para o cliente, porque você não gasta 1 hora para fazer mapeamento, você gasta muito mais que 1 hora, dias, né? Então, isso também é algo bem importante. E trabalhar em equipe. A TI precisa ser, no meu caso, precisa ser o meu principal parceiro, porque é como eu expliquei, a responsabilidade ela é compartilhada, né? Eu fico como responsável pelo projeto junto com a TI. Então, se você não fizer um trabalho em equipe, você não consegue entregar nada. E as pessoas, quando vem um consultor externo, as pessoas elas ficam um pouco mais receosas em prestar informações, porque elas acreditam que as pessoas vão avaliar o trabalho delas e que isso pode ter consequências, né? E isso precisa ficar muito claro para eles, que, na verdade, ali é uma oportunidade de adequar a empresa e, inclusive, melhorar processos. Não, muito bom, André. Muito bacana a tua experiência, né? Muito legal que você compartilhou com a gente um pouquinho aí do que você fez e o que vem fazendo. Eu queria abrir já para as perguntas, né? Se o pessoal tiver perguntas, quiser interagir aí com a Andrea, podem fazer as perguntas pelo Q&A, né? Pelo Question and Answers, que tem aqui, a gente tem um item aqui que você pode fazer as perguntas e interação pelo chat também, né? Eu não sei se você tem mais algum ponto importante aí que a gente deixou passar, Andrea, mas eu acho super interessante esse olhar interno, sabe? De como uma empresa vem buscando o esforço que é necessário, né? A empatia que é necessária, o diálogo que é necessário com todas as pessoas aí de diversas áreas da empresa para poder fazer isso funcionar. E isso é bem interessante que vocês conseguiram, né? Na Stratum vocês conseguiram isso. Eu vejo que tem muita divergência, né? Muitas vezes dentro de organizações, né? Que não entendem muito bem aí o que está
acontecendo, tem alguma resistência de um lado. Então, é interessante que vocês conseguiram, de uma forma, usando a sensibilidade, usando a empatia, entender, né, o lado da pessoa que, pô, nunca ouvi falar sobre isso, né, me explica, e tem que falar 7 vezes com a pessoa para realmente entender, né, o impacto daquilo para a empresa. Porque no final do dia, o impacto é para o controlador, o impacto é para a gente de tratamento, né? Os próprios parceiros de negócio de vocês também precisam ser orientados em algum momento, né? Fornecedores, parceiros, aí, prestadores de serviços. Então, tudo isso envolve não só a equipe interna, mas também o pessoal que atua, né, em parceria com vocês, fornecedores, né, e todo o ecossistema que atua em torno aí da Strategy. Então, super bacana. Se você quiser comentar alguma coisa, acho que a gente tem uma pergunta aqui ou uma interação no chat, né? André está perguntando, André, se você fosse começar o processo hoje, o que você faria diferente? Eu acho que eu não começaria manualmente. Eu fiz todas as planilhas de forma manual e isso realmente despende muito tempo. Eu buscaria uma ferramenta como hoje a gente tem, da Ecomply, que facilita muito quando você faz um mapeamento, né, o inventário dos dados, porque você já vai absorvendo, já vai colocando tudo dentro da ferramenta e ela já vai te dando um direcionamento. Eu tive que gerar quando a gente utilizava a base do legítimo interesse, todos os testes eu fiz manual, né? Então, porque eu acabei, no começo, por ser um tema novo, subestimando, né, até o tempo, como eu expliquei, né? Eu acreditei que a gente fosse despender menos tempo, mas não. Eu acho que fazer o processo para uma empresa grande, de forma manual, não é apropriado, na minha percepção. E se você faz um mapeamento mal feito, né, você não consegue criar políticas boas, você não consegue fazer o restante, né? Então, querendo ou não, apesar do mapeamento não ser um trabalho estritamente jurídico, né, ele é super importante de ser bem feito, né, justamente para entender as operações de tratamento de cada área e questionar, né, os itens, entender o processo, para depois fazer o restante do que o programa exige, né? Então, o mapeamento é um ponto super importante aí e, realmente, se você não tem como fazer isso de forma estruturada, fica mais difícil. E algo bem interessante também, quando a gente fez a conscientização, é que a gente deu o certificado para todos os participantes. Isso eu acho algo bem legal. Se eu pudesse deixar essa dica aqui, eu deixaria a dica de fornecer certificados, né, de participação desses treinamentos, porque também você gera ali a comprovação de que realmente as pessoas foram treinadas, isso é importante, e as pessoas gostam, né? Poxa, eu participei, eu recebi o certificado, eu entendo do assunto, comecei a entender, né? Isso é legal também. E algo bem importante é a revisão. A gente fez 1, 2, 3, 4, 5 versões de mapeamento, a gente aplicou algumas necessidades, algumas adequações, mas a gente está começando a revisar tudo novamente. A gente está num momento agora de revisão, porque algumas coisas já foram implantadas, então você tem o documento, você vai fazendo sempre essa revisão. Por isso que eu falo que é um programa, né? Então, não vai ter fim mesmo. E quando você fala de certificado para o pessoal, vocês aplicavam um questionário, um quiz, uma provinha, né, para ver o nível de entendimento das pessoas sobre isso? Ou só pela participação vocês davam o certificado? No primeiro, a gente fez só o da conscientização. Então, como o tema era novo, a gente não aplicou. Mas a gente tem agora aí a previsão de aplicar um novo treinamento, né? Até para retomar esse assunto com todos os colaboradores, e a gente está estudando essa possibilidade, sim. Não, é importante ter, né, as respostas certas, ali ver o nível de entendimento do pessoal também, avaliar. Até Super legal. fazendo quiz, né, durante o treinamento, eles interagem e grava, né, a mensagem também, não é uma prova para dizer, olha, vamos fazer pegadinhas aqui, não, é para realmente as pessoas gravarem o tema, né, algo que seja interativo e que realmente
a pessoa guarde, né, aquela mensagem. André, a gente está chegando ao fim do nosso webinar. Eu queria agradecer muito a sua participação, a sua colaboração, a sua experiência, né, prática aí no dia a dia de implementação de um programa de governança de dados, aí, de implementação da LGPD. A gente não tem... o Maurício agradeceu aqui a resposta, né, foi ele que fez a pergunta. Se você quiser dar uma palavra final para o pessoal, eu agradeço, né? Eu queria realmente agradecer a participação de todos, que são informações fantásticas que você passa aqui, né? Que dá insights tanto para quem está dentro das organizações atuando, né? E os consultores também, né? Como podem ajudar, como podem entregar valor para as empresas. Então, fica à vontade para finalizar, e eu já agradeço aí a tua participação. Muito legal. E, pessoal, ao final, né, a gente vai ter uma pesquisa. Se vocês puderem responder essa pesquisa, né, qualificando ali, dando nota para o que vocês acharam, é importante para a gente ter esse feedback também. André, a palavra final é sua, por favor. Obrigada, agradeço muito a você, Jonathan, Lucas. Eu acho que a LGPD ainda não é um assunto que está sendo respeitado como deveria, né? E nem mesmo as pessoas ainda estão se preocupando como deveriam se preocupar com esse tema, mas esse momento vai chegar, né? Como você colocou, a NPD, ela vem com um perfil mais educativo, mas as empresas, elas não podem esquecer o papel e a responsabilidade que elas têm em respeitar a legislação, em se adequar a essa legislação. Então, esse momento vai chegar, e o que eu desejo a todos aqui é muito sucesso, e é isso. Muito obrigada. Legal, André. O próximo webinar que a gente vai fazer, daqui 2 semanas, vai falar um pouquinho de Privacy UX, né? User Experience Design aplicado aí nas questões de privacidade. A gente vai pegar um pessoal que aplicou num grupo educacional grande, né, essas questões, e também a consultoria que ajudou esse grupo econômico. Eu convido a todos já a participar, a gente vai divulgar isso, e eu acho que é super legal usar essas metodologias novas, né, e aplicar na área de privacidade, porque a transparência, a comunicação é muito importante, né, tanto para os titulares, como internamente dentro das empresas, né, você explicar isso para dentro e para fora também da organização, e vai ser o nosso próximo tema aí do webinar. André, agradeço demais a sua participação, foi enriquecedor, né, você tem uma experiência prática aí fantástica, parabéns pelo trabalho que você vem realizando na Strattner, e eu agradeço a todos, muito obrigado. Lucas, we can finish now. Obrigado a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau.